והרינו והרינו בבניונו. Então vamos lá. Então aqui a gente tem Hag Sukkot escrito, que é a festa de Sukkot. Aqui a gente tem uma imagem, né? Não se faz imagem de nada que tem no céu, mas é apenas uma alegoria, que não tem nenhum sentido. É só para a pessoa ter uma ideia, mais ou menos, que os as forças celestes, elas são abertas, né? Muito bem. E a festa de Sukkot, ela fala sobre as midotes, não é? As midotes são as qualidades de todos os seres humanos. Então, dentro dessa festa, a gente vai ter que trabalhar algumas midotes, né? E essas midotes, elas vão representar os patriarcas. Vejam, são 7 dias de Sukkot, né? E a cada dia nós vamos ter um patriarca. No primeiro dia a gente tem aqui Abraham, não é? E ele está aqui em Hesed, tá vendo? Junto com Abraham a gente tem Agar, Sara, Keturá, e as concubinas, tá vendo? Todas elas juntas, no mesmo processo junto dessa Sefirá. Isso significa que ele tinha essas esposas? Não, isso nunca aconteceu na Torá, deles terem muitas esposas. Isso aqui são sistemas espirituais, né? H é uma Kripanogá junto com Ismael, né? Quando você separa o nome Ismael, você tem o nome Shema e Yud, Shema El, Deus ouvirá, ou seja, o El é o nome que está dentro dessa Sefirot. Logo depois nós temos Itzahak aqui, ó, com Rivka, tá vendo? É o segundo dia de Pessa. No primeiro nós recebemos Abraham. Isso é chamado de Ushipzim, né? O Shipzim é o nome que é dado, e aí a gente tem aqui em Abraham, exatamente com Marte, recebendo Itzahak e Rivka. No terceiro dia, a gente recebe Yaakov, e Yaakov está ligado a Tiferet. Então, isso vai ser no terceiro dia, e a gente vai receber esses patriarcas, essa sensibilidade para cuidar dessa Sefirot, tá vendo? Então, aqui, ó, a gente sabe que cada um desses aspectos, não é? Eles são necessários para cuidar. E lá ele vai estar com quem? Ele vai estar com as suas esposas, a Leia, a Zilpa, a Rahel e a Bilá, juntamente dentro da Sefirot. Então se recebe esses personagens dentro da Sukkah. Depois a gente tem aqui o quarto dia. O quarto dia Moshe, tá vendo? O quarto dia Moshe. E aí Moshe e Zípora, né? Zípora e a mulher Cushita. Então essas duas mulheres estão com Moshe, que são, na verdade, aspectos espirituais e nada tem a ver, não é, com o casal em si. Aí sim, agora, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto dia a gente tem Araão e Elisheva. Então aqui, esses dois casais também vão estar, isso é chamado de almas gêmeas na Torá. É quando você fecha a parte masculina com a parte feminina da espiritualidade, não é? Como a gente falou sobre a matrona hoje de manhã e etc. Aqui nós temos no sexto dia, não é? No sexto dia nós temos Yesod e temos Yosef, Hatzadik e Asnat, tá vendo? Então nesse é o sexto dia de Sukkot, e no sétimo dia a gente tem Davi Melech e Batsheva, que representa o próprio planeta Terra. Cada uma dessas sefirotes, elas também estão no grau interno. Por isso que quando a gente vê lá exatamente quando chega lá o dilúvio, né? Deus manda ele separar quem? Noa separar, ele separa 7 casais puros, tá vendo? Os 7 casais são esses: Abraham com a sua esposa, não é? Itzahak com a sua esposa, Yaakov com a sua esposa, Aharon, não é? com a sua esposa. Veja, são 7 casais, e não são 7 casais literais, são 7 casais dentro de uma configuração da Torá. O que nós vamos trabalhar durante esse período? Muito bem. O que acontece muitas vezes? A pior situação que pode acontecer
dentro de um sistema espiritual, é quando nós não achamos a nossa própria alma gêmea, que é a fusão da nossa alma com o nosso corpo. O nosso corpo ele prejudica muito a nossa alma e a gente precisa então ter uma estabilidade entre o corpo e a alma, porque o corpo acaba fazendo aquilo que a alma não deseja e ele prejudica a alma. Então são dois inimigos, como no caso de Jacó e Esaú, né? O que acontece? Muitas vezes o nosso próprio corpo ele está numa situação fora dos padrões da Torá e ele vai estar, deixa eu tentar ir aqui mais devagar. E ele vai estar como aqui nessas vasilhas, tá vendo? A vasilha ela pode estar quebrada, né? Ela pode estar rompida. E aí quando ela está rompida, o que acontece? Ela vai ter fissuras. E essas fissuras não permitem que ela colha o tipo de divindade para aquela data. Ela não consegue recolher. E aí o que acontece? Ela está com seu cri partido. Não há uma interação entre o corpo e a alma. Então ele vive praticamente para o corpo. Não é? Então é isso que tem que ter cuidado. Deixa eu só tentar aqui. Estou colocando aqui a marca que eu quero. Estou tentando, né? Vamos ver. Ó. Então o vaso está partido. Não é? E aí o que acontece com esse vaso que está partido? Ele não tem como, de forma nenhuma, ele não tem como representar um CRI completo. Esse CRI completo também é o próprio ser humano, né, em relação a questões espirituais. Olha lá, ele está com uma ruptura. A gente está tentando aqui fazer um acerto. Parece que esse mouse está hipersensível e a gente não está conseguindo fazer como eu quero aqui. Vamos tentar novamente, mais uma vez. E aí o que acontece? Quando a gente então tem esse processo, né, que o vaso está com uma rachadura aqui, isso significa que ele não vai manter a água dentro dele. A água ela vai vazar, ela vai ficar, ele não segura, tá vendo? Tá vazado, vai cair água aqui e ele não vai conseguir, né? Então ele precisa passar por uma restauração. Essa restauração, não é? Aos poucos, o que vai acontecendo? Aos poucos ele vai, principalmente nessas festas, ele vai consertando devagarzinho, tá vendo? Essa rachadura ela vai sendo consertada pouco a pouco. A cada festa que ela faz, essa rachadura ela vai ficando bem menos, vazando bem menos. É preciso um trabalho muito grande, né? A pessoa tem que fazer esse trabalho, compete a ela fazer esse trabalho. Isso também pode funcionar quando a pessoa acha a pessoa ideal, tá vendo? A rachadura já ficou bem fina, tá vendo? Já não é aquela rachadura tão grossa. E aí conforme ela vai fazendo as festas, vai entendendo o conceito, então ela vai se tornando um CRI, tá vendo? Um CRI completo, porque ela está entendendo o conceito, ela já está recebendo para doar e ela já saiu desse estágio aqui, tá vendo? Ela não está nem quebrado, como o vaso aqui embaixo, ela não está nem quebrado, faltando a metade, tá vendo? E nem estourada, ela está completa. Isso significa então que aqui a gente está falando da nossa alma, desse concerto na nossa alma, e que cada dia nós recebemos essa essência que vem daqui para que a gente possa, né, nesses dias que são dias especiais, para a gente consertar cada uma dessas sefirotes. Diferentemente de quando a gente está lá como se diz, lá na festa da contagem do Homer, que são 49 dias, e a gente vai contando sefirote a sefirote, não é? E essas sefirotes elas vão sendo abastecidas, elas vão sendo levadas cada vez mais para uma correção.
Agora a gente vê aqui que a correção está sendo feita. Muito bem. Esses casais também representam algumas questões que a gente vai ter que fazer. O que Abraão fazia? Ele era hospedeiro, então ele recebia com hospitalidade a Kadosh Baruch. Então na casa dele tudo era preparado para receber os convidados, e os convidados ficavam à vontade. Por isso, no primeiro dia, a gente vai tratar da hospitalidade com Hashem. O que é hospitalidade com Hashem? Você tem que tratar a Shekhinah como você gostaria de ser tratado, melhor, não é? Então, se você tem alguma coisa que não agrada a Hashem na sua casa, se você não tira, o que acontece com o convidado? Ele não vem, ele não fica na sua casa. Então, o primeiro convidado dentro da sua casa é o Eterno, e não é ninguém, não é filho, não é avô, não. O primeiro convidado é Hashem, então ele tem que ter um local apto para que ele possa ficar, né? Um local que não seja de qualquer maneira. Por isso é que o Abraham ele lavava as mãos e lavava os pés das pessoas que chegavam à tenda dele para tirar toda a idolatria. Então ele lavava bem lavadinho, tirava tudo, deixava tudo bem limpinho para não ter uma poeirinha de idolatria em relação a nada. Idolatria também é quando você não prepara o seu lar para receber a Shem. Então é importante saber isso. Segundo, né? Aqui a gente já está no próximo casal, aqui a gente está em Avraham, não é? Com Sara e as outras esposas, Ismael. Aqui a gente já está em Marte, não é? Que é realmente Gevurah, é Din, ou seja, entregar e saber que o Eterno está fazendo tudo para que você possa mudar. Então, quando a gente recebe os julgamentos de Hashem, como a gente recebeu em Yom Kippur, seja ele qual for, a gente tem que aceitar esse julgamento. Por quê? Porque a gente está sobre sentença divina. E essa sentença divina, ela não é para o mal, ela é para o bem, porque a pessoa ela vai passar por um processo. Esse processo ele é às vezes doloroso, não é? Ele não é aquele processo que não é doloroso. E o que vai acontecer? A pessoa acaba então passando por esse processo e não tem nada mais que ninguém possa reclamar dela. Vai falar o que? Olha, a pessoa passou por um processo muito duro, como o de Jó, depois no final ele estava livre do processo. Então isso vai ser com todos nós. Mas o processo é ruim? Não é ruim, o processo é ótimo, porque o processo ele faz com que você entenda que existe algo para ser cuidado. Aí quando você vê assim, um negócio, uma situação que te deu muito problema, e você fala assim, não vou querer mais saber disso. Isso já está me dando muita dor de cabeça, isso não é para minha alma, então eu vou fazer outra coisa. E aí quer dizer, você saiu do problema, não é verdade? Esse problema pode ser qualquer um, veja. Então a gente está aqui, aceitar os dins, os juízos do Eterno, ser hospitaleiro, tá vendo? E aqui, quando a gente chega no terceiro dia, a gente vai chamar outros a techuvá, tá vendo? O que é chamar outros a techuvá? É querer ver o Gimaticum acontecendo, chamar as pessoas para Kabbalah, não é? Como que a gente faz isso? Explicando o que é Kabbalah, os estudos de Kabbalah e o Eterno tem feito na nossa vida. Então a gente vai lá, olha, o processo é esse, vai acontecer isso, mas tem a solução. A gente sabe que a solução nem sempre é como a pessoa quer, não é? Porque a pessoa quer uma cura imediata, quer tudo automático. Na Kabbalah não. Lembra do processo aqui do vaso? É um processo demorado, né? Tem que se ter uma certa atenção, um certo cuidado, tá vendo? Então não pode de forma nenhuma, tá vendo? Ser da forma que a gente não se encaixa, as pecinhas não vão se encaixar mais, como está aqui embaixo, né? Então esses vasos que estão furados, eles não vão receber bênçãos, eles vão estar realmente escangalhados até que eles se consertem realmente e possam receber a divindade de uma forma correta. Muito bem, então chamar as pessoas a techuvá é falar da Kabbalah e da Torá. Esse é o terceiro passo e o terceiro dia
dentro do Sukkot. No quarto dia e no quarto passo, a gente já está em Moshe. É o dia da profecia, né? O que é profecia? Profecia é estudar a Torá, não é? Estudar de uma forma bem profunda a Torá. E a gente viu que a profecia, quem são os profetas, são as Sefirot, não é? Principalmente Moshe, que era um profeta, e também aqui Mercúrio. A gente não vai sair por aí fazendo profecia, nem adivinhando a vida de ninguém, não é isso. Profecia é você saber tudo que está na Torá e saber explicar o que está dentro da Torá, e quando precisar usar dessa Torá, você então tem ali uma forma de você estar explicando para as pessoas, né, fazendo guimatrias, compreendendo usando a própria Torá. Isso não pode ser feito de forma nenhuma a gente adivinhando o que vai acontecer com a pessoa. Adivinhação não é profecia. A gente tem que entender isso muito bem para a gente não ter problemas. Muito bem. Aqui no quinto dia, né, e também na quinta Sefirot, a gente está falando de paz e reconciliação. Então aqui em Aharon era expert em unir os casais, fazer reconciliação. Então a gente fala de reconciliação em paz, shalom, tá vendo? Então esse é o papel do quinto dia dessas festas de Sukkot. Aqui nós temos agora exatamente, não é? No sexto dia, guardar o sêmen, né? A alma do tzadikim, ou seja, nós temos que atrair a alma de um tzadikim e guardar o sêmen é evitar de falar besteira da Torá, coisas que a gente não conhece. Então a gente guarda o sêmen, a gente não gasta essas palavras com besteiras, a gente fica sempre muito atento para que a gente possa receber de uma forma exata esse sêmen da divindade e não gastá-lo, não gastá-lo de qualquer maneira. Cada minuto de vida, cada momento que você tem que levar muito a sério para o estudo da Torá, né? Aqui estudar os segredos da Torá. Deixa eu consertar aqui que esse estudo ele foi feito eu fiz ele em espanhol, né? E agora eu estou corrigindo aqui. Ó, os segredos da Torá. Então, no sétimo dia a gente vai estudar, né? Tá ligado aos segredos de Torá. Como se estuda esses segredos? O que significa estudar esses segredos da Torá? Você está entendendo? Então, estudar os segredos da Torá é muito importante, não é? E como se estuda isso? Em Hatzot, de madrugada, tá vendo? Aqui a gente tem um homem meditando, olhando para toda essa árvore sefirótica, ó, todo o sistema está de olho nele, e tudo isso faz parte dessa forma de meditação, essa forma que essa pessoa ela tem que entender essa Torá. Além disso, né, a gente tem aqui a palavra sukkah aqui embaixo. Essa palavra sukkah ela é formada por um samer, por um kaf e uma letra re, que são as formas das sukkahs. Tá vendo? Eu tenho uma sukkah que é redonda aqui, ó, que representa as letras samer. Ela é especial, então se constrói essa sukkah. Essa sukkah ela tá ligada a essa letra que é a 60. Se você parar para pensar, você saiu da letra Re, que foi a série do Egito. A gente vai chegar no mês que vem, que é Rishvan, depois desse mês que a gente está, que é o mês de Tisherei, está ligado à letra Lamed. O Men representa a água, então não tem mês representado pelo Men. Chega na letra Nun, que é a época, não é? Exatamente do dilúvio. Está ligado ali ao signo de Escorpião, e a gente vai chegar em Kislev. Kislev é o mês da Hanukkah, da Hanukkah. Veja, então a gente vai atravessar todo esse período, por isso que é de Re até esse mês aqui, que é Kislev, e aqui no meio tem a representação do Kaf, que criou o planeta Sol, ou seja, que controla as estações. Então a primeira cabana, ela tem, na verdade, a forma de um
Summer, tá vendo? O que que nós devemos projetar aqui? Nós devemos projetar, como a gente projetou no ano passado, um ano doce de estudos, que a gente possa ter mais sabedoria, mais condições, mais pessoas para estudar Kabbalah, porque quanto mais pessoas, não é, ela estudarem, mais a gente tem condições de levar esse estudo mais à frente. Ou seja, ter melhores, né, um melhor ambiente, quem sabe, irmão, depois ter um local para receber as pessoas. Então a gente tem todo um argumento aqui. Veja, a gente tem quando a cabana ela é aberta, tá vendo? Ó, do lado, ela já é a letra Kaf. Então uma sucá na forma da letra Kaf. E quando a sucá de Abraham, aqui era uma sucá que tinha a letra Re. Tá vendo? Ela não era uma sucá fechada, ela tinha uma saída. Por isso que a letra Re é importante, ela tem uma saída, a pessoa não fica sem saída. E essas três letras formam a palavra sucá.